Eu vi um vídeo hoje no YouTube do Carl Sagan, do antigo programa Cosmos, né, que era ele que apresentava. E nesse vídeo do Carl Sagan, ele está explicando de uma forma bem didática o que seria a quarta dimensão. Eu só não posso colocar o vídeo aqui no YouTube, porque o YouTube hoje em dia tem aquela frescura, né, de proteção de conteúdo, de direito autoral, etc. Então eu vou explicar um pouco para vocês, porque a explicação do Carl Sagan, que ele é um cientista, ateu até, para explicar por que a gente não consegue compreender uma quarta dimensão, é muito parecida com a explicação das religiões com relação a Deus. Tanto que no final do vídeo, né, no final do programa, ele até compara isso. Ele fala que um ser de uma quarta dimensão seria mais ou menos o que as religiões chamam de Deus ou deuses, né, segundo o Carl Sagan. Porque eu não vejo tanto, sabe, antagonismo entre algumas coisas da ciência, alguns pontos, e alguns pontos da religião. Eu acho até que elas têm pontos convergentes, pontos em comum, com diferenças, é claro, mas que poderiam convergir se a gente fosse analisar de uma forma mais coerente, mais racional e sem intolerância. Por exemplo, evolução. Eu já falei uma vez há muito tempo aqui no meu canal de evolução. A ciência, a partir de Charles Darwin, eles entendem que o ser humano e o macaco eles têm um ancestral em comum. Esse ancestral originou os macacos, né, os outros primatas, e originou o ser humano, que também é um primata. E a partir desse ancestral em comum, que foi uma macroevolução, veio uma microevolução, e o ser humano, que se originou desse ancestral em comum, o primeiro hominídeo, digamos assim, ele também originou as espécies aqui na Terra. Nós temos grupos étnicos diferentes. Tem o negro, tem o branco, tem o caucasiano, tem o asiático, o europeu, enfim. Ele continuou evoluindo e depois originou as espécies diferentes. A maioria dos religiosos, eles discordam da teoria da evolução. Eles acham que é uma farsa, que é uma coisa do diabo, não sei o que, não existe, etc e tal. Mas só que os religiosos, mesmo sem perceber, eles também creem num tipo de teoria de evolução. Ainda que eles não saibam, não percebam, não admitam. Porque a partir do momento que você tem na Bíblia, por exemplo, que diz que a humanidade veio a partir de Noé. Eu estou falando Noé porque Adão e Eva não consideram, porque todo mundo que nasceu pós Adão e Eva foi morto pelo dilúvio, segundo a Bíblia. Então a humanidade começou oficialmente a partir de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, independente do grupo étnico que Noé pertencia, se Noé era branco, se Noé era negro, se Noé era um japonês, por exemplo, não importa. O fato é que a partir de Noé surgiu toda a humanidade, e a humanidade é dividida assim em grupos étnicos diferentes, etnias, raças. Nós temos o negro, nós temos o europeu, nós temos o caucasiano, temos os orientais, enfim, nós temos grupos étnicos diferentes. Então, tecnicamente, os cristãos também creem no tipo de evolução. Teve até um rapaz que comentou no meu vídeo, na época que eu coloquei, eu tirei esse vídeo, tá, pessoal? Porque eu cometi alguns erros, eu tirei. O rapaz comentou assim, ele falou, um cristão que crê em evolução, que piada, kkkk. Mas esse cristão, se ele crê nas palavras do livro dele, que ele chama Bíblia, ele também crê numa evolução, ele só não sabe disso. Porque se ele crê que todo mundo veio de Noé, de alguma forma o ser humano evoluiu em grupos étnicos diferentes, mesmo pela religião, não evoluiu. Os religiosos não entendem que todos nós temos um ancestral em comum, Noé. Os ateus, os cientistas também, eles creem que todos nós temos um ancestral em comum, um primata em comum. Só que a única diferença é que a ciência diz que a evolução foi um processo de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, e os religiosos dizem que foi um processo de pouco mais de 1000 anos. Eu digo pouco mais de 1000 anos porque lá no Antigo Testamento nós vemos já etnias diferentes no Velho Testamento. Quando o Velho Testamento menciona, por exemplo, a rainha de Sabá ou um eunuco, ele já menciona que são grupos de etnias diferentes. Então, de Noé até Salomão, por exemplo, tem pouco mais de 1000 anos. Então, a diferença é que os religiosos acham que a evolução foi até rápida, né? Porque a partir de Noé já foram surgindo os grupos étnicos diferentes. Tem até a Tábua das Nações, em Gênesis 14. E a ciência diz que não, diz que essa separação de etnias, essas múltiplas etnias e raças do ser humano, foi um processo de milhares e milhares e milhares de anos. Essa é a diferença. Mas, no fundo, os dois creem que o ser humano tem um ancestral em comum, que de alguma forma evoluiu, correto? Eu não sei nem para que tanta briga. Eu acho que os religiosos deveriam até considerar um pouco isso, até porque se a gente for pegar ali a parte de Gênesis, a partir de Noé, será que ali realmente tem só esse espaço de tempo que eles consideram? Então, valeria a pena até uma análise ou um outro vídeo sobre isso. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte, o Carl Sagan, para explicar a quarta dimensão, ele tentou dar um seguinte exemplo hipotético para vocês. Ele pegou uma folha
de um caderno. É claro que no vídeo dele ele usou um desenho, né, tal, etc e tal. E ele falou, a folha é plana, certo? A folha de caderno. Imagina que aqui existe um desenho de um país ou de uma região, sei lá, uma comunidade inteira, chamado Planolândia. Vamos imaginar, todo mundo é plano. E você pega essa Planolândia e você começa a desenhar seres. Você faz um quadrado, você faz um triângulo, você faz um círculo, você começa a desenhar figuras geométricas nesse papel. Vamos imaginar que essas figuras geométricas sejam vivas. A gente faz um ritual, um voodoo, sei lá, uma feitiçaria. Esses seres são seres vivos. Eles pensam, eles falam, eles se comunicam uns com os outros. Eles são seres vivos, desenhados num papel. Um desenho, que nem esse que eu fiz aqui, esse quadrado aqui, nessa folha de caderno, um desenho ele só tem duas dimensões. Ele só tem comprimento e largura. Mas o desenho não tem altura. Porque aqui é uma coisa em duas dimensões. Ele não tem a terceira dimensão que nós temos, que seria a altura. Então, se você pegar, por exemplo, um desenho desse e você virar assim de perfil, ó, vou virar para vocês verem. Você não ia ver o desenho. Tanto que tinha um desenho antigo, a minha professora me ensinou na escola, eu não sei se era da TV Cultura, que o desenho era um desenho bidimensional. A minha professora, quando ela me ensinou sobre dimensões, na parte de ciência na escola, ela falava que o desenho era assim, ele só tinha duas dimensões. Aí quando o desenho virava de lado, ele sumia, porque ele não tinha altura. Se você pegar essa folha de papel e olhar aqui no lado, você pode até ver a folha de papel, porque a folha de papel tem uma altura, ainda que seja milimétrica, ela tem. Ah, Ronaldo, eu vou pegar uma lupa, um microscópio, eu consigo ver aqui a largura da folha. É 0,0,0,0,01 milímetro, mas ela tem uma largura. Mas o desenho não. Você pode até ver a folha, mas o desenho que está aqui na folha você não vê. Por quê? Porque o desenho só tem duas dimensões, só largura e comprimento, ele não tem a altura, correto? Então imagina que esses desenhos sejam seres vivos, reais. Imagina por um instante, nesse exemplo hipotético que o Carl Sagan usou para explicar a quarta dimensão. Esses seres, por eles não terem altura, eles não conseguiriam ver a altura. Porque ele só consegue ver o que está aqui, na frente dele, atrás, no lado, numa direção ou na outra. Mas eles não conseguiriam ver o que está acima dele. Ah, eu estou vendo um círculo aqui embaixo. Oi círculo, oi quadrado. Ele está vendo o círculo porque o círculo está na mesma dimensão dele, bidimensional. Mas ele não conseguiria ver algo que tivesse uma terceira dimensão. Porque pela evolução dele, pela concepção dele, ele não foi concebido em 3 dimensões, então o cérebro dele não consegue ver ou enxergar aquilo que está numa terceira dimensão. Aí o Carl Sagan usou o seguinte exemplo: imagina que aqui em cima da Planolândia esteja pairando um objeto em terceira dimensão. O objeto vai olhar, vai ver esses círculos, quadrados, retângulos, essas figuras geométricas. Ele vai querer interagir com esses círculos, com esses objetos, com essas figuras. Oi quadradinho, tudo bem amiguinho? O quadrado vai ouvir aquilo que o objeto de 3 dimensões está falando. Eu estou usando aqui uma caneca como exemplo, porque a caneca tem largura, comprimento e altura, tá? 3 dimensões. Mas o quadrado não vai conseguir ver que tem uma caneca em cima dele. Por quê? Porque ele não enxerga essa dimensão aqui da altura. Como o desenho é apenas bidimensional, ele não vai ver o que está em cima dele. Ele vai até falar, puxa, acho que eu estou ficando louco. Eu ouvi alguém me dizendo oi, mas eu não estou vendo ninguém. Porque se o desenho só existe em 2 dimensões, ele não consegue ver nada que esteja em terceira dimensão. O desenho, por exemplo, ele não consegue ver nem a pessoa que desenhou ele, aqui nesse caso eu. Ele não consegue ver. Se um quadrado chegar para outro quadrado aqui e falar, olha, eu acho que alguém me deu oi, eu acho que foi o nosso desenhista. O outro quadrado pode virar para ele e falar, desenhista não existe. Vocês estão entendendo? Aí se esse objeto de terceira dimensão, digamos que aqui seja um cômodo onde mora o quadrado, o quarto da casa dele. Se o objeto de terceira dimensão quiser descer aqui nesse quarto para dar um oi para ele, ele não veria. Aí o objeto poderia até marcar de alguma forma, ou por um borrão, por uma sujeira, ele pode marcar. Deixa eu fazer aqui como se fosse uma marca do objeto. Aquele quarto. O objeto pousou aqui e marcou. Então aquele quadradinho que mora nesse quarto, ele ia começar a achar que ele está ficando louco. Ele ia falar, nossa, eu ouvi uma voz, eu sei que tem alguém aqui, vi até a marca que tem aqui, mas eu não vejo ninguém.
Ele poderia pensar que é uma assombração, alguma coisa, ou em último caso, Deus. Porque ele não consegue ver o que está ali, mas ele sabe que tem alguém ali. Ele pode até tentar se comunicar. Fala, me dá um sinal que você está aí, borra então aqui o meu desenho aqui no chão do meu quarto para ver que você está aí. Aí Deus vai lá e faz um sinal. Pronto. Aí ele fala, nossa, realmente tem alguém aqui. Então, o Carl Sagan, nesse exemplo bidimensional, ele diz que a quarta dimensão é mais ou menos a mesma coisa de uma segunda, da terceira dimensão para quem é bidimensional. Ele disse que nós que estamos numa terceira dimensão, a gente não conseguiria ver algo que estivesse numa dimensão superior à nossa. Porque um ser que tivesse altura, largura e comprimento em mais dimensões, o nosso cérebro não ia conseguir perceber. Ele não ia conseguir captar. Da mesma forma que aqui um bidimensional não conseguiria ver um tridimensional. Por exemplo, Deus podia estar em qualquer lugar. Vamos supor, por exemplo, você está vendo esse vídeo no YouTube, Deus pode estar do seu lado, você não veria. Por quê? Porque o nosso cérebro não conseguiria ver seres numa dimensão que nós não temos, nós não conhecemos, então o nosso cérebro não conseguiria compreender. Que nem o Carl Sagan deu de exemplo. Imagina que o quadrado, o objeto se mostra para o quadrado. Ele fala, vou te mostrar, vou erguer você aqui um pouquinho para você poder me ver de lado assim. O quadrado, mesmo vendo, ele não ia saber como descrever aquilo, porque ele nunca viu altura na vida dele. Ele só viu largura e comprimento. Ele fala, nossa, eu vi um negócio, mas eu não consigo explicar para vocês. Ele ia chamar da forma como ele entendesse, ou como ele compreendesse no mundinho plano dele, porque ele não ia compreender. Então, muitas das vezes, esses questionamentos, filosóficos até, eu acho engraçado que eles também valem um pouco para a religião, no caso da concepção divina, né, de Deus, porque a Bíblia fala que ninguém vê Deus. Mas você vê, ao mesmo tempo, a Escritura fala que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E você vê, que eu mostrei naquele vídeo anterior, muitas pessoas que tiveram contato com Deus, até falando com Deus, como Moisés, por exemplo. Agora, será que essas pessoas que tiveram contato com Deus, não é mais ou menos como esse exemplo aqui, que elas viram Deus, mas elas não conseguiam ver, porque Ele é um ser de uma dimensão muito superior à nossa? Por exemplo, os profetas da Bíblia, eles diziam, tanto no Velho Testamento quanto no Apocalipse, que eles viam seres com olhos em todas as direções. Eu vi um ser que parecia bronze, não sei o que, e tinha olhos em todas as direções. Será que esses seres que João descreve é um ser que tinha muitos olhos, que nem uma aranha, por exemplo, que tem olho para tudo que é lado? Ou será que é um ser que tem outras dimensões, profundidade, não sei o que, profundidades que a gente não conhece, nós não temos aqui na Terra, porque nós só temos 3 dimensões, como nesse exemplo da caneca. Será que o que João viu, por exemplo, no Apocalipse não era um ser que tinha mais dimensões que a nossa, mas o cérebro dele não conseguia perceber, porque ele era um ser tridimensional como a gente? Ezequiel, por exemplo, Ezequiel descreve uma carruagem de fogo. Inclusive essa passagem de Ezequiel é muito usada, né, pelos alienígenas, né, pelos teóricos do alienígenas do passado. E nessa carruagem de fogo que Ezequiel viu, ele viu rodas dentro de rodas e que giravam em todas as direções, todas. Aí fica essa questão, o que será exatamente que Ezequiel viu? Porque ele pode ter descrito apenas conforme a percepção dele da época. Se ele viu um ser superior, de uma dimensão muito superior, essas rodas que giravam em todas as direções, podia ser uma coisa que o nosso cérebro não consegue entender direito, nem ver direito. E aí ele escreveu conforme ele tinha o entendimento dele da época. Será que então a mesma forma que a ciência explica outras dimensões, não seria a mesma explicação que nós teríamos de Deus, da nossa concepção do divino? Essa semana um rapaz perguntou para mim se eu acreditava em alienígenas, extraterrestres. Eu digo sim. Tem um rabino judeu que tinha feito um vídeo no YouTube, eu não me lembro qual vídeo que era, porque já faz muitos anos, foi na época do meu primeiro canal, que ele falou assim, a palavra extraterrestre é tudo aquilo que não mora na Terra. Então, você está na Terra, então você tem um ser que mora fora da Terra, ele é um extraterrestre. Então, dentro dessa concepção, tanto Deus quanto os anjos, eles também seriam extraterrestres no sentido etimológico da palavra. Porque os anjos não moram aqui na Terra. Eles, segundo a Bíblia, eles vêm de fora. Ah, e veio um anjo, falou com o profeta Samuel, não sei o que, por exemplo. É claro que se o anjo vem de fora, ele também seria um extraterrestre. E se são seres que moram em outros lugares, por que a gente não vê esses seres? Será que não é porque a nossa capacidade de ver é como esse exemplo que ele deu do bidimensional? A gente não consegue ver aquilo que tem uma outra dimensão, mesmo que esteja do nosso lado, até na nossa cara a gente não conseguiria ver? Porque aqui nesse exemplo, se a caneca tivesse até na cara do quadradinho, o quadradinho não ia perceber. Por quê? Porque ele não enxerga
a terceira dimensão, a altura. Da mesma forma, nós somos seres bidimensionais, nós não enxergaríamos uma quarta dimensão, correto? Será que é por isso que na Escritura, passagens que se referem ao Deus no Velho Testamento, nós vemos algo parecido com isso, onde as pessoas veem Deus, mas elas não veem Deus? Por exemplo, no Templo de Salomão, que eu falei, diz a Bíblia que a glória de Deus encheu o templo. Todo mundo sabia que tinha um Deus ali, mas elas não viam esse Deus. Será que não é por causa disso? Por causa de ser um ser de uma dimensão superior? E outras questões também que eu acho interessantes com relação à ciência, que eu acho até um paralelo com as Escrituras, é a questão do universo. O universo é infinito. Até hoje nós não temos uma compreensão exata do universo. Mas o universo é infinito. E quando as pessoas perguntam para um cientista, até para um ateu, quem criou o universo? Eles não sabem. Porque não tem como você responder uma pergunta tão complexa dessa. Quem criou o universo? O que é comumente aceito pela ciência é que o universo se originou de si próprio. É mais ou menos o que diz a Bíblia lá em Gênesis, quando ele diz Bereshit bara. O verbo bara, tão discutido pelos teólogos em hebraico, esse verbo não é criar, como a Bíblia diz. No princípio criou Deus. Não. Ali o verbo bara é algo que se origina a partir de si mesmo. É algo que se origina do nada. Tanto que a ciência diz que o universo se originou do nada e ele continua se expandindo de si mesmo. Ele é autossuficiente e ele é autoformador. O universo se formou do nada. E da mesma forma que os religiosos não conseguem explicar quem criou Deus, ou a origem de Deus, porque é muito grande para a nossa compreensão, vai muito além, da mesma forma a ciência também não consegue explicar quem criou o universo. Pode ter tido uma origem? Alguns cientistas dizem que o universo sempre existiu. É o mesmo que alguns religiosos dizem de Deus. Deus sempre existiu. Não tem como você definir uma explicação de uma origem. Muitos cientistas da humanidade, eles foram sim religiosos. Para quem não sabe, teve muitos grandes cientistas da humanidade que foram religiosos, da mesma forma que também houveram muitos religiosos que foram cientistas. Por exemplo, pouca gente sabe disso, mas até a teoria do Big Bang, ela foi formulada originalmente por um padre católico. Foi ele que decidiu estudar a ciência e ele formulou a teoria de uma Big Bang, que depois os cientistas deram uma melhorada na teoria e hoje é amplamente aceita pela ciência. E eu acho engraçado porque se a gente for pegar por esse ângulo, ciência e religião, elas têm pontos em comum, dificuldades em comum, mas elas também têm muitos pontos convergentes, pontos que se assemelham. E eu acho que se as duas ciências, ou se uma pessoa tem as duas, o gosto pelas duas coisas, pela ciência e pela religião, ela pode até compreender melhor uma a outra. Ela pode ver até paralelos ou similaridades, que nem o Morgan Freeman fez um documentário chamado Deus, onde ele vai conversando com religiosos de todo mundo e ele vai dando explicações até científicas para aquilo. Ele pega lá os hindus que falam que tinha uma poeira cósmica no começo da criação do mundo e ele fala que a ciência diz algo parecido, que no começo era uma poeira cósmica. Então dá para coexistir. O que eu acho engraçado são ataques, né, que não teria lógica, como por exemplo, muitos cristãos falam assim, se o homem veio do macaco, por que existe macaco? Bom, o homem não veio do macaco, nem pela ciência. O homem e o macaco eles têm um ancestral em comum. Aí esse ancestral gerou duas espécies, o macaco e o homem, tá? Mas ele diz, se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? Por que os outros macacos não evoluíram? Ah, os ateus perguntam mesmo. Ué, se o homem veio do barro, por que ainda existe barro? Por que o barro não evoluiu? Então vocês notaram que os critérios podem ser até relativamente parecidos? Da mesma forma, um religioso também pode confrontar um ateu quando o religioso pergunta de onde que veio Deus? Como que se originou Deus? O religioso pode perguntar ao ateu como que se originou o universo. Seja lá qual for a resposta que o ateu der, sempre vai ter divergência da própria ciência, porque os cientistas não são unânimes em explicar, eles não conseguem explicar de uma forma unânime como que se originou o universo. Acho que não teria nem como. E o universo está sempre em expansão, assim, se expandindo, né, se inflando em torno de si mesmo. Então esse vídeo é para reflexão só, tá? Ou como aquele rapaz que está comentando comigo, a gente está nessa discussão até profunda, né, falando sobre se Adão e Eva viram ou não Deus, né, tal. Ele acha que Adão e Eva viram Deus porque eles se esconderam, né, na moita. Eu já falei disso no vídeo anterior. Mas, que nem eu estou falando aqui nesse exemplo, se Deus é um ser de uma dimensão superior, a gente não veria ele nem se ele estivesse face a face com a gente. Porque o nosso cérebro não conseguiria ver algo numa dimensão superior. E se visse, o nosso cérebro ia confundir tudo que visse. Porque a gente só enxerga 3 dimensões. Então se Deus tem 4, 5, 7 dimensões, o nosso cérebro ia ver tudo confuso. A gente não iria ver.
Então são questões interessantes, entendeu? Que vale a pena ser analisado. E eu vou deixar o vídeo do Carl Sagan aqui no final. E para finalizar, eu acho engraçado que nesse vídeo do Carl Sagan, ele fala também que nessa planolândia, que ele chamou assim, nesse exemplo hipotético, ele fala que se esse plano for uma esfera, como a ciência acredita que é o universo, vou até dobrar aqui só para curvar para vocês verem. Se tiver um pontinho de nada aqui no meio dessa esfera, ele não percebe que ele está numa esfera, porque ele é muito pequeno com relação a todo a esfera, no caso o globo. É o que me lembra hoje esses terraplanistas, né? Que os caras pegam uma régua, colocam assim, por exemplo, no horizonte, e eles ignoram que o ser humano perto do planeta, o ser humano é uma esquinha de nada, uma poeirinha perto de um planeta gigantesco. Nós não conseguiríamos ver uma curva de jeito nenhum aqui da Terra, não teria como. Tanto é verdade que se você pegar, por exemplo, as imagens feitas de outros planetas por satélite, como por exemplo as imagens de Marte feitas pelo Mars Rover, é um carrinho que tá da NASA lá tirando fotos, você vê que o carrinho também tira fotos do horizonte de Marte plano. Por quê? Porque o carrinho é muito pequenininho com relação a um planeta gigantesco. É que nem uma formiguinha no estádio do Maracanã. Se você chegar com uma formiguinha lá no estádio do Maracanã, se você pudesse se comunicar com aquela formiguinha e você dissesse para ela, formiguinha, aqui onde você está é um lugar circular, redondo, Maracanã. A formiguinha ia dizer, não, eu não vejo nenhuma curva. É mais ou menos assim. Então isso é um retrocesso, sabe, da humanidade, você querer dizer que hoje em dia, em pleno século XXI, a Terra é plana. Se for assim, então Marte é plano, Júpiter é plano, Saturno é plano, o Sol é plano. Porque se eu fosse possível colocar uma câmera no Sol, a gente também não ia ver curvatura nenhuma. Correto? Então fica aí para reflexão de vocês esse vídeo, ok? Eu vou deixar o vídeo do Carl Sagan na tela final. Paz a todos.